Rádio. A rádio oficial de quem investe. Caio, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Eu abro os trabalhos com você falando de Petrobras, que reduziu o preço do gás para as distribuidoras. Vamos ver o impacto disso e a informação. Ontem mesmo nós já repercutimos, houve um anúncio, agora as informações estão mais acomodadas, decantadas. Pois não, bem-vindo novamente. Obrigado, Léo. Vamos nessa. Então, é isso, Léo. Tem duas notícias em uma aqui com a Petrobras, na realidade, que é o seguinte. Ontem, a Petrobras anunciou a redução média de 8,1% nos preços do metro cúbico de gás natural para as distribuidoras. Isso faz parte das atualizações trimestrais dos contratos firmados entre a companhia e as empresas de gás canalizado. Outro fato sobre a empresa é que o Ministério de Minas e Energia informou à Petrobras que vai insistir em candidatos ao Conselho de Administração da companhia considerados inelegíveis pelos órgãos internos de governança. Até o momento, 4 dos 11 indicados pela União receberam sinalização negativa do Conselho e do Comitê de Pessoas da empresa por possível conflito de interesse ou com base em vedações estabelecidas pela lei das estatais e pelo Estatuto da Companhia. As informações são do jornal O Globo e da Folha de São Paulo. Vamos com a cotação de Petrobras. Petri 3 está caindo 0,33%, Petri 4 queda de 0,60%, Petri 3 a R$ 29,85, papéis preferenciais a R$ 26,56. Eu agradeço ao Bruno Mazzoni, está conosco depois de resolver aquela questão da conexão sobre a qual falávamos no mercado de futuros, um super abraço para ele. Aí está o gráfico de Petrobras, a gente vai retomar em instantes e o Gui vai comentar, mas a verdade maior, ela se sustenta e se mantém. Fica em segundo plano qualquer questão relacionada ao noticiário corporativo em função desse caldo de instabilidade, insegurança e imprevisibilidade que o noticiário do arcabouço fiscal está impondo para os agentes de mercado hoje. A despeito disso, o que destacar de Petrobras? Bom, Léo, que nem você comentou, acho que não é nem justo falar de uma companhia, as expectativas para o intraday, mas a futurologia acaba retornando em Petrobras naquela faixa dos R$ 28,00, encerrando esse fluxo comprador, e aí o acúmulo do noticiário de Petrobras sugere todo esse receio com a companhia. De novo, né, parece que é contra tudo e contra todos, porque o fluxo é comprador, mas no 28 tem um alerta aqui dentro do meu gráfico para que eu possa ter a tomada de decisão. Se o fluxo estiver baixo, risco e retorno estará bem positivo e aí estaremos juntos nessa missão. Força Petrobras no curto prazo, mas no longo a dificuldade já está desenhada. 10h42, vambora galera, atenção, outro destaque corporativo passa pelo governo que tem duas janelas para privatizar a Sabesp. E nós estamos falando com o especial peso do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Atenção para você que monitora a Sabesp e quer saber de atualizações que tornem mais ou menos concreta essa possibilidade. Caio Melo. E faz muito preço, Léo. O governo do estado de São Paulo vai ter duas oportunidades para privatizar a Sabesp. A primeira vai ser no início de 2024, antes do calendário eleitoral das prefeituras, eleição municipal, considerado um cenário mais favorável, porém menos provável de acontecer. E a segunda janela seria a partir de 2025, uma opção considerada mais factível pelo mercado, que traz um risco maior para a operação por depender do resultado das urnas, em especial na capital paulista, as eleições municipais aqui de São Paulo. Essas informações, Léo, dessa vez são do jornal Valor Econômico. Vamos com a variação, então, dos papéis SBSP3, 0,57% de recuo para esses papéis, aos R$ 48,68. Bom, Gui, a gente sabe que a linha do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ponto de vista econômico, é diametralmente oposta à linha endossada pelo Palácio do Planalto, e a Sabesp, em teoria, estaria muito mais no colo dele do que no colo do governo federal. É diferente do Porto de Santos, por exemplo. Discutir a privatização do Porto de Santos vai colocar para debate o Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, e Lula como o mediador final, árbitro final. Sabesp é bem diferente. Você acredita, acha crível que haja privatização? Acredito sim, Léo. Por isso que é um papel que nós vamos ver ele de formato bem técnico, nessa proximidade dos 46,40, sugere uma primeira compra, a defesa da região é dentro dos pontos mensais, que vai até o 45,79, para uma recuperação aos 49. Então esse papel ele vai ficar bem técnico, até com que tenha um destrave de todo esse noticiário. Eu acredito sim que possa, inclusive, voltar a arrumar lá para as máximas no 58, mas isso vai a depender das cenas dos próximos capítulos. Não dá para shortear essa Sabesp, principalmente por esse contexto da privatização. Papel técnico esperou cair mais um pouco, dá uma bela de uma entrada na compra assim, Léo. 10h44, atenção galera, 3R Petróleo, tem muita gente perguntando sobre o suporte e resistência
resistência. O Brunão vai mandar ver na análise gráfica e o Caio destaca: membros apostam em baixa das ações. É um ponto que nós trouxemos logo na primeira hora do nosso Expresso da Manhã aqui. Vocês estão chegando agora, bicho, desde as 8h15 nós estamos aqui, na trincheira do mercado. Tem gente que acorda às 7 da noite no dia seguinte para não desperdiçar um minuto da cobertura na manhã imediatamente posterior. Em nome disso, o seu like na nossa transmissão. Por favor, deixe o like. Nós já temos 630 likes. É pouco, hein? Vamos romper aí a resistência dos 700 likes. Partiu! Chega de like, vem de like. Tem a tríplice C. Chegou... Complicou agora, hein? Comentou, compartilhou, tríplice C, mas Curtiu, likeou. comentou, compartilhou. Vai adaptar pra curtida. 15 minutos para as 11 da manhã. Vambora, Caião. 3R Petróleo, a gente repercutiu logo na primeira faixa do programa, porque, de acordo com a apuração de Arthur Horta e Luca Boni, os repórteres da nossa Campeã Mover, havia sim uma movimentação dos acionistas, dos membros, aliás, da 3R Petróleo, numa aposta de queda nos papéis. Se protegeram dos derivativos daquilo que, até provem, poderia ser uma aposta deles de viés vendedor bastante forte em função do anúncio de aumento de capital. Se a CVM pesquisar lá com a investigação e notar tudo isso, isso pode configurar um caso gravíssimo de inside trading. O Caio traz a última fotografia que nós temos a respeito. Caio. É isso, Léo. Os membros do conselho da 3R Petroleum apostaram na baixa das ações da companhia em março. De acordo com informações do formulário CVM 358, isso aconteceu antes do anúncio do aumento de capital, que levou seus papéis à maior queda intradiária da história. Essas informações são da, como você apontou, Campeã Mover. Vamos lá então, 3R Petróleo, pra gente falar. Pois não, Diego, a cotação de momento. Vamos então para a cotação de momento dos papéis da 3R Petroleum, RRRP3, queda de 3,18% a R$ 26,83. Queremos muito te ouvir, Gui. O que eu preciso entender da nossa comunidade de audiência é: tu quer ganhar dinheiro, ou quer arrumar uma confusão? Né? Então, a 3R ficou confusão. Né? A partir do momento que os controladores acreditam na queda, seremos nós, meros mortais, pessoas físicas que iremos comprar? Eu acho que não faz sentido, né, Léo? Então perdeu um suporte aí muito importante, vai arrumar para os 24,70, lá nos 24,97, desculpa, nessa faixa dos 24,97 para trading, né, para comprar ali para uma provável recuperação, vale a pena. E aí na faixa dos 24, no preço de subscrição, comprar para daí sim, né, fazer um swing trade, vale bem a pena. Mas tem queda ainda aí, viu, Léo? Tem queda projetada, queda evidente. Cantamos essa bola ontem, espero ter ajudado a todo mundo a entender um pouco mais o contexto. E, óbvio, né, essa notícia veio um pouco depois da nossa oratória matinal, mas é isso que a gente tem que entender. O aumento de capital é ruim. Se os controladores já estavam apostando contra, não é você, antes do preço da subscrição, que vai comprar e vai ter êxito. Isso vai ser um tiro de sorte aí que você vai trazer. Boa, meu garoto, 10 horas 48 minutos, 12 minutinhos, portanto, para as 11 da manhã. A bola segue rolando e a gente vai para outro destaque corporativo, agora envolvendo o Apple. Na esteira da temporada de balanços lá dos Estados Unidos, ainda não saíram os números relacionados à companhia. Em todo caso, a empresa lançou uma conta poupança em alinhamento com o Goldman Sachs. Importante, hein, Caio? Com certeza, Léo. Conforme a CNBC, a Apple lançou uma conta poupança com o Goldman Sachs. A conta oferece aos usuários do Apple Card um rendimento anual de 4,15%. Vamos então para os papéis da Apple primeiro, depois vou para os papéis da Goldman Sachs. Apple agora subindo 1,14% no mercado americano, $167,11. Aqui os BDR estão negociando na máxima intradiária a R$ 41,56, 2,14% de alta para a APL 34. No caso do Goldman Sachs, lá nos Estados Unidos, está caindo 2,71%, $330,53, muito também pelo balanço que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Ô Gui, até pelo caldo bem certo que a gente está vivendo na Bolsa Brasileira, exposição a papéis campeões da Bolsa Americana não são mau negócio, né?
Mas depende do preço, né? Olha Claro. onde tá a Apple. Putz, que empresa estratosférica, sensacional. Não só vende agora uma baita de uma tecnologia, agora vende dinheiro. Oh, coisa boa. Imagina ganhar porcentagem em dólar, coisa muito boa. Parabéns aí à companhia Apple. Tem um upside aí interessante, mas eu esperaria algumas confirmações de rompimento. Eu vou no contexto da grande maioria, viu, El? Não é nem para entrar no efeito manada, mas eu vejo que a Bolsa Americana começa a estressar, chegando nos alvos ali do Bruno, o primeiro alvo do Bruno, e eu não vejo vida longa de alta para a Bolsa Americana, não. Eu acho que as proteções estão talvez em outros lugares e não é lá, não. Olha, deixa eu pagar uma informação importantíssima no quadro geral da Bolsa Brasileira. Nós estamos flagrando um Ibov se avizinhando do 0 a 0. Foi zerando as perdas nos últimos 10 minutos, minuto a minuto, com bastante clareza. E nós temos o Ibov agora recuando 0,05% a 105.961 pontos. O dólar em R$5, que era uma questão de tempo, foi perdendo o fôlego de alta, ainda está estressado, sobe 0,60, mas está em R$4,97. Quem estava na nossa transmissão há minutos atrás, lembra que nós chegávamos a falar em R$4,999. Estava no limite dos R$5. Houve uma diminuição no estresse da moeda americana. E a curva de juros, apesar de estressada, não perde mais 18 pontos base nos prêmios. A gente está vendo um pedido médio de 9 pontos base e meio em toda a extensão. Ô Guia, o que a gente pode imputar essa mudança de dinâmica do mercado à vista, uma recuperação importantíssima do Ibovespa? Para quem está chegando agora, o Ibov está em 105.968 pontos, quase em 106 mil de volta. A mínima chegou a ser 105.121. Nós chegávamos a cogitar aqui se o Ibovespa não ia perder os 105 mil pontos. O que é que pode ter devolvido uma estabilidade maior para a Bolsa Brasileira, hein, Gui? Não mudou nada, Léo. É vol, é só volatilidade. O que foi as três maiores aí, Petrobras, Vale, Itaú, Oro e o restante. Tem papel caindo 8 ainda. Então não mudou em nada. O fechamento da Bolsa é às 18 horas, com 30 minutos no mercado de futuros, e até lá o contexto pode ser bem diferente. A gente pegou uma volatilidade, a notícia penalizou. De novo, viés mais longevo é alta na bolsa e queda no dólar. Isso é uma verdade, mas foi buscar os alvos, né? Foi buscar o máximo da resistência de hoje, 4.994, foi buscar a mínima do suporte, e tem que tomar cuidado para não ficar se emocionando aí entre a volatilidade do dia, porque o noticiário não é legal. O noticiário é bem ruim, ó. Foi buscar exatamente ali o alvo, a região, mas no 4.962,50 é o fim dessa alegria aí da queda do dólar, tende a chamar comprador de novo, e a bolsa não tem por que ficar subindo não, enquanto não tiver um contexto mais cravado a respeito desse arcabouço novo, né, digamos assim, essas altas é para chamar vendedor na minha análise aí, no meu contexto. Tem que esperar para não levantar a bola à toa, não. Você está estimando, então, que é um estresse para cair depois. Chama vendedor à medida que vai subindo bem o preço. No caso da moeda americana, eu acho que isso é ainda mais forte no teu racional, né? Você acha que batendo qual ponto começa um viés de venda? Aquele 62,50, na verdade, chama comprador. Então, 4.994 e 5.020 é o preço de venda. Então, a gente colocou lá a imagem da resistência. Então, foi buscar lá, caiu. Só que se voltar no 62 e chamar comprador, que é o que a gente está colocando como cenário base, volta para lá para romper os 5. Porque o que a gente está colocando na mesa é um adicional de risco fiscal. E aí a Bolsa vai estar virando, está chamando os três principais papéis, mas não é uma verdade absoluta, principalmente quando a gente olha os outros papéis da Bolsa. Virou, pessoal. Ibovespa no terreno positivo. Alta de 0,02%, 106.029 pontos. O Ibov de maneira bastante intensa, recuperando o patamar dos 106 mil pontos. Moeda americana em R$ 4,978 e a curva de juros pedindo uma média de 8 pontos base e meio em toda a extensão. Em relação às perdas, MRV, Localweb e Apvida tem queda média de 3,5%, são os papéis que mais caem. Na ponta oposta, Redditor, Semin, CSN são os papéis que mais avançam. Faltam 7 minutinhos para as 11 da manhã e nós vamos nos despedir de Caio Melo com temporada de balanços nos Estados Unidos. Os principais bancos americanos divulgaram seus números. O Caio faz um compilado e passa, entre outras instituições, por Goldman Sachs. Pois não, Caio? Pois é, Léo, vamos lá então. O lucro do Goldman Sachs registrou queda no primeiro trimestre de 2023 na base de comparação anual, com os piores 3 meses para negociações em mais de uma década, corroendo as taxas de investimento. O lucro caiu para 3,09 bilhões de dólares nos 3 meses encerrados em 31 de março, ou baixa de 19,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto o lucro por ação caiu para 8 dólares e 79 centavos. O Banco de Nova York, Mellon, divulgou lucros do primeiro trimestre da empresa
que os lucros, né, ficaram um pouco acima das expectativas com o aumento da receita líquida de juros. O chamado banco de custódia, que se concentra em manter ativos para investidores, como fundos de pensão, reportou um lucro ajustado de $1,13 por ação no primeiro trimestre, 1 centavo à frente do consenso à receita total. Aliás, um centavo à frente do consenso. A receita total foi de 4,36 bilhões de dólares, em linha com as expectativas. Já o lucro do Bank of America Corp registrou alta no primeiro trimestre de 2023, uma vez que o banco ganhou mais com pagamentos de juros de clientes e com a elevação dos juros pelo Federal Reserve. O lucro líquido da empresa aumentou para 7,66 bilhões de dólares, ou 94 centavos por ação, nos 3 meses encerrados no dia 31 de março, Léo. Vamos pagar então as cotações desses grandes bancos americanos lá no mercado americano, né? Como eu trouxe há alguns minutos, vou atualizar aqui para vocês. Cotação de Goldman Sachs está caindo de 2,94% para 329 dólares e 82 centavos. Falando agora do Bank of New York Mellon, está caindo 2,60% a 43 dólares e 8 centavos. E por fim, BofA Bank of America está caindo 0,46% a 30 dólares e 22 centavos. E aí, Gui? Balanços bons, Léo. A perspectiva não era saudável, né? A gente chegou a comentar que outras grandes casas botavam o S&P e as empresas como um todo, na verdade, nos Estados Unidos, uma queda média de 6,5%. E os bancões inauguraram com uma positividade muito elevada. Cedo, né, também para falar, a gente conheceu basicamente só os bancos. Quando compartilharmos de mais resultados de outros setores, a gente começa a trazer uma realidade melhor a respeito do primeiro trimestre, né, de 2023 lá nos Estados Unidos. Mas os bancões, por mais que tenha tido a quebradeira dos menores, os grandes conseguiram se sobressair com bons resultados. Difícil decepcionar, né, bancão lá, foi só o começo da pandemia que gerou um susto para o Bank of America, principalmente. Agora todos recuperados, sólidos e tiram uma tensão boa, inclusive, daquele cenário de recessão que poderia impactar os bancos. Ponto positivo para os Estados Unidos esse começo de balanço, Léo. Aí está Guilherme Cunha ao vivo conosco. Brunão, mais cedo a gente não conseguiu te ouvir. Deixa eu permitir aí que você abra o microfone e traga o seu pitaco. Pedir para o nosso Léo Pinheiro passear pelas previsões, né, as projeções que nós tínhamos para hoje. Faltam 3 minutinhos para as 11 da manhã, tem muita voz para a gente ouvir ainda no programa. Já tem Jefferson Latos, Moisés Beida e também mais tarde temos o Wilson Ramírez aqui de olho nos gráficos da vida. Dá uma olhada nas projeções, ó, resistência estimada para hoje, muito antes do agito que o arcabouço fiscal veio a impor para o ambiente de negociações no nosso Brasil, 109.440 pontos, suporte 106.435 pontos. Nós temos agora o Indifut em exatos 108.070. Quer dizer, ficou bem na meiuca, né? Quando a gente estava começando aqui a cobertura, estava próximo ao pão de cima, agora está bem no meio ali do recheio. Vamos lá para a nossa próxima projeção com o rosto mais sábio desta empresa, Guilherme Cunha, com estas barbas brancas que sugerem experiência, segurança e sanidade. Resistência, R$ 4,994. Suporte, R$ 4,888. Ao longo das negociações, nós tivemos o rompimento da resistência. Não aguentou, bateu, voltou. E o dólar agora tem R$ 4,982. Ironicamente, nós temos de novo o distanciamento do pão de cima e um aproximar não do pão de baixo, né? Tá longe dos 4,88, mas tá mais ou menos no meio do caminho. Com isso em mente, Bruno Mazzoni abre o microfone e traz o seu racional geral aí para o dia 18 de abril. Já é o seu destaque final. Queremos ouvi-lo, Brunão. Diga aí. Fala, Léo. Bom dia. Desculpe aí não poder entrar na primeira, mas foi uma aventura bem grande aqui na Serra do Japi, Jundiaí. Eu vou dar o destaque pro índice e pro dólar, porque acabei não falando do mercado futuro, né? Vamos lá, bom dia para todos. Estou compartilhando com vocês o gráfico do índice, pessoal. Nada mudou com ou sem notícia do arcabouço. Tomem sempre cuidado. O índice está acumulando posições. Na semana passada, muita volatilidade, altas bem expressivas. Então, muitos players ficaram sem encher o carrinho, tá? Tanto para venda como para compra. Tá? Então, o que eu vou trazer para vocês? Sempre que romper uma mínima importante, seja intradiária ou principalmente do dia anterior, rompe a máxima do dia anterior. Então, o movimento do trader que a gente tem que sempre olhar nesse momento do índice é se romper máxima, certo? Como fez aqui, vem para romper mínima. E se rompeu mínima, como o momento atual exige,
tá? Rompeu a mínima aqui, muito provavelmente, pessoal, o índice vai buscar o 109.440, o 109.760. Então, é um momento de encher carrinho, tanto para quem está apostando na compra, como para quem está apostando na venda. Não é um momento de tendência, seja notícia ou sem notícia. Pessoal, acostumem com esse movimento do índice. Isso é reflexo da semana passada, que mexeu muito, estopou muito, muita gente se bagunçou toda. E agora essa semana aqui, talvez semana que vem, porque não temos pregão na sexta, seja uma semana de acumulação para quem está querendo comprar e distribuição para quem está querendo vender. Então, esse movimento do gráfico do índice é muito provável de acontecer, certo? No dólar, caso ele venha para cima, nesses pontos atuais, deixa eu dar um zoom para vocês do celular, pessoal, o 50,04 aqui também pode funcionar da mesma maneira que o índice, mesma ideia do índice, ele rompeu máxima, muito provavelmente, pessoal, o Gui falou do 4,962, mas caso desça, tá, vai romper mínima, tá? Ele tende a romper o 4,927,5 e vir aqui para o 4,886. Então, é uma semana difícil em que vocês estão vendo os ativos fazerem um movimento péssimo para quem tem stop curto ou para quem gosta de tendência. Por quê? O dólar rompe máxima, vem buscar mínima. Tá? Agora, rompeu máxima, muito provavelmente vem buscar mínima até estopando. Tá? Na mesma magnitude, quando ele rompeu a mínima aqui. Ó. Então, é um movimento de boca de jacaré aberta, assim, que dificulta bastante o narrador Léo durante o pregão. Vai falar que o dólar está caindo. E o trader, se ele coloca os stops técnicos bonitinho ali de grafista, é naba, né? Não tem jeito. Vai lá buscar, por quê? O mercado está em busca de liquidez, não de tendência. Tá? Durante essa semana deve ser mais ou menos essa pauta e possível também semana que vem, porque a gente tem um evento muito específico no começo de maio e semana passada, pessoal, nós tivemos muita volatilidade. Agora os players estão correndo atrás para encher o carrinho. 11 horas, 1 minuto e a gente agradece fortemente o Bruno Mazzoni. Valeu, Brunão. Obrigado pelo suporte gráfico e pelos racionais de sempre. Voltamos a conversar amanhã. Valeu, Léo. Até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.